Vamos aqui, gratidão a cada um de vocês. Vamos começar aqui mais uma live mais do que especial. Hoje com a presença ilustríssima aqui do Leandro Ribeiro, né, que trabalhou com a gente na Toyota aí durante bastante tempo, fez uma série de treinamentos no Japão. Ele vai falar disso daqui a pouquinho para vocês. Hoje, consultor lindo, Honcha, né, tá trabalhando no Honcha lá com consultoria, uma pessoa muito bacana, aluno nosso, né, do nosso treinamento, e que nos honra demais isso, que nos traz uma honra muito grande de ter ele como nosso aluno, e é muito bacana a gente poder receber hoje aqui o Leandro. Então, Leandro, por gentileza, se apresenta para o pessoal e suas considerações. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos Boa muito noite. bem-vindos a essa live, que não será uma live, né, Borgomani e Yoshida-san? Hoje será um bate-papo muito gostoso entre amigos. E a propósito, meu nome é Leandro Ribeiro, mais conhecido como Leandrinho, um apelido carinhoso que o pessoal tinha lá dentro da Toyota. E, por favor, pode me chamar de Leandrinho, pessoal, por favor. Bom, trabalhei durante 15 anos e meio dentro da Toyota. Entrei como operador de produção, soldador, lá na funilaria, colocando a mão na massa mesmo, sabe? Fazendo os veículos, eu tinha como, pensava assim, que fazia a melhor solda. E fui trabalhando, sendo promovido e tudo mais, e saí da Toyota agora recentemente, com 15 anos e meio de experiência, como regional master trainer, responsável em formar treinadores dentro da Toyota. Como o Borgomoni falou, fui para o Japão, recebi essa certificação de regional com muito orgulho e vim para o Brasil e fui esse professor responsável por formar professores na Toyota do Brasil, da Argentina e da Venezuela. E é um prazer imenso estar com vocês hoje. Maravilha, gratidão. Leandrinho, Por obrigado favor. pela autorização de te chamar como eu sempre te chamei. Valeu, muito mais fácil assim. Fica Gratidão. fácil. Yoshida, por gentileza, suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, gratidão, Leandrinho, pela presença, por ajudar, né, prestigiar o nosso trabalho. Você entende bem o nosso propósito. E, bom, gratidão a todos que estão presentes aqui na live também, Borgomoni, né, que estamos juntos. E, bom, eu sou Yoshida, 30 anos de vivência em Lean, foram 18 anos de Toyota, com 5 anos de treinamento no Japão, 4 anos como expatriado, e uma vivência assim com muitos resultados expressivos, e pelo caminho eu tenho certeza que minha carreira poderia ter sido muito melhor, apesar de ter tido 400% de produtividade, chegar a gerente de melhoria contínua na Toyota. Eu me perdi em vários momentos na parte emocional, arrogância de achar que sabia tudo, né? E um pouquinho disso eu conto aqui na continuação, mas toda essa vivência, né, cometendo erros, fazendo reflexões, alguns momentos com a ajuda de colegas da Toyota que me chacoalharam, né, para sair do transe, e agora com o André, né, com o Borgomoni, que me ajudou também a me reposicionar em relação ao propósito, né, que eu sempre sonhei em desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, mas você vai se cansando, começa a procrastinar, dá uma enroladinha aqui, outra ali, daí no momento que eu estava sendo atendido, né, pelo Borgomoni, ele vai contar daqui a pouco, ele perguntou, mas Yoshida, você tem tanto sonho legal, não sei o quê, mas onde que foi parar o compromisso seu com esse propósito? A hora que ele falou a palavra compromisso, que pode estar faltando, aí caiu a ficha. Putz, coragem, serenidade, sabedoria, tem que restabelecer a coragem, né, a serenidade para se controlar e se restabelecer emocionalmente, né, e sabedoria de saber dosar os três no mais alto nível e começar a colher o resultado de tanto conhecimento que precisa ser útil para a sociedade, para as pessoas. Bom, gratidão a todos por enquanto. Maravilha, gratidão, Leandro, gratidão, Yoshida, muito legal. E para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E nos últimos 4 anos, eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me fez reencontrar o Yoshida aí, nesse caso que ele estava contando.
E juntos agora estamos construindo linha emocional. O que é isso e por que a gente está fazendo essa história? O linha emocional nada mais é que juntar as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e a inteligência emocional. E por que a gente fez isso? Porque com a nossa experiência, a gente sempre percebe que implementar as ferramentas do Lean de organização, elas são muito úteis, mas a gente ignorar que essas ferramentas são implementadas por pessoas, e essas pessoas têm emoções, têm anseios, têm necessidades, né? Almejam galgar novos patamares, almejam estar em algumas posições, a gente ignorar isso torna um processo muito mais complicado e factível a falhas. E na hora que a gente entende essas emoções e respeita essas emoções e faz os caminhos, aplica as ferramentas entendendo essas minúcias, a gente torna o processo muito mais robusto, um processo muito mais sólido, uma verdadeira base sólida para as empresas darem verdadeiros saltos de melhoria de produtividade, melhoria de eficiência. Então, por isso, a gente está construindo o Lean emocional para realmente trazer essa base sólida para as empresas poderem dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. Então, eu vou aqui dividir a tela com vocês para a gente iniciar propriamente dito, no tema da nossa live de hoje. Então, as técnicas aprimoradas com emoção, é disso que a gente vai estar falando aqui com o Leandro Ribeiro, que hoje é consultor no Lean, no Roncha, né, no roncha.org, que é a empresa global aí, talvez, acho que é a maior empresa de consultoria do mundo, não é isso, Leandro? É isso, né? Isso Não estou mesmo. errado, não. É a maior Não, empresa de consultoria certíssimo. do mundo, é isso aí. Então, vamos lá. Aqui hoje, né, nós somos a Winners Alliance, mas a Winners Alliance é a junção da Kaikaku Pro, que virou a Winners Alliance hoje, junto com a Aquila Transformação Humana, que é essa empresa a Kaikaku Pro, empresa que já é de consultoria e treinamentos, com a Aquila, que é uma empresa de autoconhecimento, não é uma empresa de emagrecimento propriamente dito, apesar de eu ter feito essa transformação em mim, que foi muito auxiliado o fato do autoconhecimento. E esse autoconhecimento eu consegui ajudar uma série de pessoas, entre elas o próprio Yoshida, como ele comentou aí, Gratidão. não é, Yoshida? É isso aí. Exatamente, André. E qual é o processo por onde eu passei, né? Aprendi muita coisa e cansa. Aprendi um monte de coisa, cansei de novo, né? E aí quando você não acaba se cansando, eu vou usar essa expressão, né? Na verdade você se cansa porque tem problemas emocionais que não cuidados e principalmente crenças limitantes que vão, né, pesando nas suas costas, 1, 2, 3 correntes, começa a pesar toneladas, você quer ir para frente, mas não consegue, daí começa a cansar, né? Então, esse processo precisa, né, entender essas emoções, entender os problemas para começar a resolver. E às vezes é só perceber, entender, pum, tirou na hora, né? É um processo muito interessante esse aí. Gratidão, André. Bacana, gratidão. Vamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, e as últimas aqui, né, a Largo Resources, que é uma empresa de mineração, focada na mineração para baterias, né, então a Largo está presente aqui no norte do país, e o Itaú, que a gente não precisa apresentar, mas o Itaú tem uma área de melhoria, né, uma área de Kaizen, que a gente que a gente fez alguns treinamentos com eles lá, foi muito bacana. E, indo no nosso tema aqui, muitos obstáculos temos que passar para implementar uma mudança de cultura no local de trabalho, né? Então, a gente sabe, né, na hora que a gente vai começar essa jornada aí, né, de mudança de cultura, a gente sabe que não é tão simples assim, né, que é bem complicado, tem uma série de desafios, crises, problemas, a gente vai enfrentar muita coisa aí pela frente. E como transmitir o conhecimento é um dos maiores desafios que a gente encontra, né? Sem dúvida, a transmitir esse conhecimento, tornar esse conhecimento padronizado para todo mundo, esse conhecimento amplamente divulgado dentro da empresa, é extremamente complicado. E aí te pergunto, tem método para isso? Tem método para transmitir o conhecimento? Não tem dúvida nenhuma, né? Entender aonde queremos chegar torna muito mais fácil saber que a padronização desse processo é o caminho.
padronizar a forma de ensinar é um caminho muito importante na hora da gente transmitir o conhecimento. E isso não significa robotizar o ser humano. Isso significa evitar as variações que podem haver, por exemplo, de um treinador para o outro. O Leandrinho faz de uma maneira, eu faço de outra, o Yoshida faz de outra. Isso é absolutamente complicado, porque na hora que a gente tem cada treinador fazendo de um jeito, grupos de pessoas vão fazer de um jeito diferente dentro da mesma empresa. E o nosso objetivo é que o conhecimento seja padronizado. E isso é extremamente importante. Só que para a gente não robotizar o processo, o equilíbrio entre a razão e a emoção é fundamental nesse momento. E o poder do convencimento, ao invés de impor o que deve ser feito, é como a gente entende que é a maneira de você entender o ser humano. Você convencer ele de quanto é importante aquele processo, até para ele mesmo, você torna tudo isso muito mais fácil. E você, quando convence uma pessoa de que aquele processo é importante para ela, aí você consegue o engajamento. Aí conseguimos todos estar engajados, porque não precisa ficar mandando para aquela pessoa que já foi convencida que aquilo é importante para ela. Não precisa mandar faz assim ou faz assado, porque se é importante para ela, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, aí a gente consegue o convencimento e, através do convencimento, engajar todo mundo. E aí sim, com a equipe toda treinada de forma padronizada e engajada, traz certeza na escalada para o sucesso. Isso, sem dúvida, é a forma que tem de padronizar a transmissão do conhecimento, que é fundamental na hora da gente poder mudar uma cultura de uma empresa. E aí, mais uma vez, eu pergunto para todos vocês se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, se isso tem alguma conexão com vocês, né? Quais são as suas expectativas para essa live de hoje. Todas as suas perguntas vocês vão colocando aqui no chat. E antes de mais nada, eu vou lembrar que no próximo sábado, não amanhã, claro, mas no próximo sábado, dia 17, a gente vai estar com o nosso workshop Linha Emocional, que ele é totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação desse workshop, e a gente vai estar nesse sábado do dia 17, das 9 da manhã às 18 horas, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para isso vocês precisam estar inscritos, né? Para a gente poder até emitir o certificado para vocês. Vocês precisam estar inscritos para participar, então o link está aí. A inscrição é muito simples, nome, e-mail, telefone, muito simples. Vocês entram lá nesse link que eu acabei de colocar aqui no chat para vocês. Quem ainda não está inscrito, clica lá, faz a inscrição e a gente vai estar no próximo sábado junto com vocês fazendo esse workshop mais do que especial, tá certo? Então, coloca aqui, quero ver a interação de todo mundo no chat, as perguntas, coloquem aqui, né, se faz sentido para vocês isso que a gente apresentou, e a partir de agora, tá contigo aí, Yoshida. Vai lá. Gratidão pela introdução, André. Borgomoni, né? Borgo. E Leandrinho também, gratidão pela presença, gratidão a todos que estão assistindo a live hoje. O tema de hoje é técnicas aprimoradas com emoção. Então, por que tem que ter técnicas aprimoradas e com emoção? Né? Número 1, existe um cliente final que nós precisamos entregar o máximo de satisfação para ele. Então, na balança que o André mostrou, Borgomoni mostrou aqui na introdução, o sentimento é entregar o máximo para esse cliente. E racionalmente, como é que eu vou entregar o máximo para esse cliente? Sendo mais eficiente, né? Mais produtivo, né? Competitivo possível, para poder, através disso, entregar mais para o cliente. E, nesse processo, agora eu estou num nível e preciso ir para outro nível. Então, é comum todo mundo achar que sai fazendo melhoria. Então, sistema Toyota de produção, mundialmente conhecido como sistema de fazer melhoria. E Yoshida Politécnico, né,
entrou na Toyota falando assim, vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. De repente, eu vejo na mesma empresa falando assim, aqui é a Toyota, tem que melhorar tudo. Aqui é a Toyota, padroniza tudo, não pode fazer nada diferente do padrão. Mas como é que eu melhoro tudo e não melhoro nada, né? Ou não pode mexer em nada ao mesmo tempo? Então, a bagunça mental começou já nos primeiros meses na Toyota para entender esse conflito de interesse. E hoje nós temos bem claro que para ter a mais alta eficiência, a mais alta capacidade de atender o cliente, eu tenho que ir sempre subindo de nível. Mas é uma escada que sobe. Primeiro eu crio um padrão, estabilizo ele, aprendo nele, né, tudo que precisa para estar nesse nível, e crio até a sistemática para manter e não desandar, né? E depois, enquanto eu estou acumulando esse conhecimento, eu vou me preparando para o próximo nível que também é necessário, né, para poder criar aquela possibilidade de entregar mais para o meu cliente. E nesse processo, nós somos capacitados, tem projeto para resolver. Então, nesse processo vai ter sempre a sistemática de trabalho, os processos, técnicas de processo. Que para dar resultado tem que estar bem organizado, planejado, administrar recursos, distribuir recursos, preparar as pessoas, né? Mas só querer fazer, ter um plano, ter técnica, sem atitude não vai funcionar, que é a parte emocional. Então, durante nossa experiência de vida, nós entendemos isso, e eu passei por várias etapas, né? Por exemplo, Politécnico, entra na Toyota, eu vou ser semideus. Não é bem assim. Aí você vai para 3 anos de treinamento no Japão, volta todo cheio de vontade, não consegue se expressar direito com as pessoas, não anda bem. Parte emocional te atrapalhando. Aí depois você faz um mega Kaizen de 400%, menosprezou 5S, não cuidou tão bem da padronização, mas você acha que sabe tudo. E até me tornei gerente com isso, gerente de melhoria. E, de repente, você tem que começar a ensinar, formar equipe, e não é fácil. Aprender é mais fácil do que ensinar. Nós temos que evoluir. Mas, para ensinar, primeiro a gente tem que saber o que ensinar. Então, lá pelo ano 2000, já com 10 anos de Toyota, eu comecei a me preocupar o que as pessoas têm que saber e como ensinar isso para elas. Lá atrás, eu já percebia que tinha a parte técnica que precisava, tinha a parte de planejamento e organização que precisava, mas eu não me preocupava muito com o emocional, né? Agora, junto com o Borgomoni, a gente reforçou bastante isso. E em várias fases, eu achava que já sabia tudo, ia dar aula, e aconteceu que lá em 2007, já nos últimos anos de Toyota, eu dava aula, né, na Associação de Fornecedores da Toyota, e trabalho padronizado, 5S, né, conhecimento fundamental, né? Nós ensinávamos, e lá na Argentina me barraram. Yashida, você não pode dar aula. Tinha quase 18 anos de Toyota e me falaram, você não pode dar aula. Mas como não? Você não é homologado. Como não? Uma pessoa com 18 anos de Toyota que faz 400% de produtividade não pode dar aula. Eu saí da Toyota, fui para a Denso, e hoje eu entendo exatamente por que quem não é homologado, né, bem preparado, não pode ensinar. É justamente isso que o André falou na introdução. Cada um ensina de um jeito, só que cada um ensinou de um jeito e bom numa parte, só que ele tem deficiência nas outras. Então, na parte que ele é bom, ótimo para o aluno. No restante que ele não é bom, o aluno perde, a empresa perde. Por isso que tem que padronizar até a forma de ensinar. O processo de padronização é um processo técnico, metódico, só que é metódico, né, de aprimoramento, de criação de fundamentos,
e esse fundamento vem junto com o trabalho emocional nas pessoas, né? Então, nós vamos falar bastante, né, esse processo hoje, do que significa padronizar e como é que se padroniza a linha e como é que se padroniza a forma de ensinar, a importância de padronizar a forma de ensinar. Mas antes de falar isso, vamos contar como é que é o GPC, né? Que é o local onde a Toyota faz a preparação, né, dos instrutores, né, que é o local onde o Leandro foi preparado, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é o GPC e como é que foi essa experiência de viver isso e o processo de aprendizado como é que é, e depois como é que é ministrar o treinamento para o pessoal, Leandrinho. Perfeito. Então, o GPC, pessoal, nada mais é do que Global Production Center. É o centramento global. Então, o que acontece? Os professores da Toyota, de dojos, que são, como Yoshida falou, a Toyota tem esse ponto muito importante de padronização, que todos façam da mesma forma. Então, para os professores de dojos, que são os centenamentos localizados em cada setor da Toyota, o professor precisa ir lá para o Japão, Yoshida-san, e receber esse treinamento. Exato. Justamente para que todos façam de forma padronizada. E nós temos hoje 3 níveis de professores na Toyota. Nós temos os professores Master, que são os Master Trainers, que são os professores responsáveis em formar os colaboradores novatos, porque para ir para a linha de produção, primeiro eles precisam de um treinamento dentro do dojo. Nós temos os regionais Master Trainers, que são os professores responsáveis em formar os professores, e nós temos os globais Master Trainers. Então, nós temos essas três frentes de treinadores, certo? E o professor, para dar aula no dojo, ele precisa ir lá para o GPC, certo? É padronizado. O que é passado lá? É passado como ele abordar o colaborador novato, como ele ensinar de uma forma padronizada, focada em quê? Segurança, qualidade e facilidade. Então, o que acontece? Todos os professores, Yoshida-san, pessoal que está com a gente na live hoje, todos os professores recebem esse mesmo treinamento e volta para o Brasil e volta para os outros países também, que todos vão para lá, não é verdade? E volta para os seus dojos respectivos e treinam sempre da mesma forma, focado sempre em segurança, facilidade e qualidade dos colaboradores. E tem um ponto muito importante, inclusive, que os colaboradores só vão para a linha depois de passar pelo dojo, que são sem treinamentos. Caso contrário, eles não vão para a linha. Por quê? Lá é passado o fundamento. É passado quais são os pontos importantes para ele poder aplicar no veículo, entregar justamente, Yoshida, só como o senhor falou, entregar aquele produto que o meu cliente está esperando. Então, nos dojos eles aprendem isso. E lá no GPC eles são muito rígidos. Falo para vocês que, olha, não é fácil não. Só para vocês terem noção, pessoal, o índice de aproveitamento tem que ser de 80%, senão você não passa. 80%, Yoshida-san. E são vários quesitos. E um exemplo de requisito que pode te reprovar. Por exemplo, aquele caso da luva, né? Eu acho que é interessante contar, né? Sim. Olha, ponto importantíssimo. O que acontece, pessoal? Você tem que ficar muito atento no seu colaborador. Então, como eu falei, segurança, facilidade e qualidade. Em termos de segurança. Você está trabalhando com uma peça altamente cortante e tudo mais, e os colaboradores têm que utilizar o quê? O mangote de aramida, o pessoal costuma chamar de Kevlar também, que na Dupont, né, era patenteado Kevlar e tudo mais, mas é de aramida aquele tecido. Então ele utiliza um mangote de Kevlar e utiliza uma luva por cima. Se a qualquer momento ele pensar em remover a luva, você tem que agir, não pode deixar ele tocar na peça. Se você não fizer esse procedimento, você é reprovado automaticamente. Por quê? Você colocou em risco a segurança do seu treinando. Então, automaticamente era reprovado. Porque é importantíssimo não conscientizar esse novo aprendiz da necessidade de se preservar. Se o instrutor não consegue fazer isso, eu deixei ele à mercê do risco, né? Isso mesmo. Inclusive, lá tem várias pegadinhas assim que os professores fazem pra gente. São os globais Master Trainers.
Que assim, vai lá e cochicha no ouvido do seu treinando, viu? Ó, tenta tirar a luva para ver se ele vai pegar. Ó, tenta puxar o óculos de proteção para ver se o professor vai pegar. E se você não pega, automaticamente é reprovado. Vai conversar e tira o protetor auricular. Protetor auricular, é isso, sabe? É isso mesmo, são pequenos detalhes que se você não pega, você está reprovado. Por quê? Você tem que ensinar os colaboradores novatos. E os novatos, pessoal, é difícil. Nós já fomos novatos nas empresas e tudo mais, e nós temos a curiosidade de tocar, na verdade, de ver por que funciona, como que funciona aquilo. Então, esse ponto é importantíssimo. Se eu não atingir a segurança, sou reprovado. E principalmente dentro do processo, né, de padronizado de ensinar, normalmente tem uma instrução de trabalho e você simplesmente isso que você tem que fazer. Somente isso, né? É frequente esse método de ensino, né? Explicar como é que é o método padronizado da Toyota rapidamente, Leandro, acho que faz o pessoal entender, Sim. ao mesmo tempo que aprende a sequência, entende os pontos importantes e ainda entendendo o que acontece se ele não cumprir aquilo, é a parte emocional que cria o vínculo e o compromisso de fazer aquilo bem feito sempre, né? Tira o fator desleixo ou falta de atenção que pode causar um problema para o próprio operador ou até para o cliente final, né? Sim. Depois dele passar esses 5 dias no dojo, Yoshida-san, pessoal, ele sai do centro de treinamentos e vai para a linha de produção. Mas não vai chegar lá e já botar a mão na massa. Pelo contrário. Vai ter uma pessoa que vai acompanhar ele full time e vai explicar para ele quais são as atividades que ele tem que fazer. Então, ele pega a norma de operação, tem alguns locais que chama de POP também, procedimento operacional padrão, e é treinado baseado nessa POP, nessa norma de operação. E o que acontece? Chega lá, tem um procedimento padrão, que é a primeira coisa, quebra o gelo lá, tudo bem, seja bem-vindo aqui, Toyota, tudo mais. A propósito, você já trabalhou com essa atividade? Vai fazendo um quebra-gelo com o aluno, sabe, com o operador novato. Posiciona ele no local visível, pergunta para ele se ele já executou a operação e fala a importância da operação. Um exemplo. Nessa atividade aqui, você vai soldar vamos colocar a porca do cinto de segurança. Esse ponto é importantíssimo, porque se você não fizer e o carro tiver uma colisão, o que vai acontecer? Um acidente muito sério. Pode gerar um ponto importante para o seu cliente e nós não queremos isso, não é verdade? Então, todo veículo que ele vai fazer, ele já tem em mente, Shida-san, que não pode errar, que se errar ele vai gerar uma fatalidade, não é verdade? E é explicado também a sequência, o passo a passo da operação. Primeiro aqui você vai fazer a primeira sequência, tá vendo? Então a primeira sequência é você pegar essa peça aqui. Pega a peça. A segunda sequência é fazer dessa forma. Viu, pessoal? Vocês estão reparando que o Leandrinho faz 1, depois 2, porque o processo de ensinar, além do verbal, tem o visual, por isso que posiciona ele logo atrás do instrutor, para poder ver ter quase o mesmo ângulo de visão, né, do instrutor, né? E ainda, né, o movimento com o braço, né, porque 1, 2, 3, vai marcando quando muda de um tópico para outro, né? E o próprio movimentar o braço também é uma forma de memorização. Então, ouvido, movimento, né, o conteúdo, né? Isso que tem que ir percebendo a importância, né, desse conjunto como um todo, né, acontecer. Nós sempre falamos que no processo de padronização tem o não dá para fazer, não tem condições para fazer, que é o MURI, o não tenho certeza, né? E quando eu começo a introduzir um método de padronização, que tem ferramentas, várias ferramentas, e o próprio ensinar padronizado, eu estou tirando esses fatores do caminho e criando uma condição que repete, né? E se algum dia, mesmo que eu consiga repetir perfeito o que está determinado, acontecer um problema,
Eu só vou discutir o que está errado nessa instrução de trabalho, nesse processo, né? Mas eu não entra na discussão que será que o cara fez da forma certa? Será que não fez da forma certa? Será que a ferramenta servia ou não servia? Né? Isso aí vai cercando de outras formas, né? Uma das formas é ensinei padronizado. Então, por que eu ensino padronizado também? Porque exatamente como o Leandrinho falou agora há pouco. A luva tem, o mangote e a luva tem um procedimento, uma regra para garantir a segurança. Se está muito claro a regra, eu consigo dizer, está errado. E está errado, então corrige. Né? Se não está claro e ninguém cobra, desanda, né? Então, o famoso, eu fiz Kaizen, fiz melhoria, desandou tudo, começa na estrutura de trabalho fraca que a gente não criou as condições para começar a ter um processo estável, que repete, controlado, né? E nesse ambiente eu posso me atrever a querer fazer Kaizen? Naquele que não tem padrão, ou ninguém segue regra, não consigo fazer a gestão, não consigo planejar, não consigo cumprir alguma coisa. Eu consigo fazer Kaizen? Não, né? A resposta é não, né, Leandrinho? Não consegue. Isso é fato. Se não estiver padronizado, não consigo enxergar. O próprio Taichi Ohno fala isso, não é verdade? Se não tem padronização, eu não consigo enxergar Kaizen. E por isso que desde a parte de treinamento é padronizado. E o ponto também importante, pessoal, é o seguinte, que o colaborador, ele vai praticando, ele vai sendo solto devagar assim no processo. Não é assim, poxa, já faço o processo. Não, eu vou ensinando ele como fazer. Exemplo. Tem lá 10 sequências de operação. Ele tem que fazer 10 procedimentos para vencer o processo, para fazer o processo todo, certo? Expliquei o primeiro. Ele entendeu? Então ele faz o primeiro. A pessoa que está instruindo ele vai fazer do segundo até o 10º. Aí depois eu explico o segundo. Ele faz o primeiro, ele pergunta se ele entendeu. Se entendeu, faz o primeiro e o segundo. Aí a outra pessoa que está vai fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Até ele vencer todo o processo. E isso é uma prática constante, sabe? Ele vai praticando até ficar sozinho no processo. Inclusive, nós temos 4 níveis lá dentro de operadores. Operador nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Ele sai do dojo, ele é nível 1. Ele está aprendendo o processo, ele é nível 2, 25% de conclusão. Ele está sozinho no processo, ele é nível 3. E se ele sabe ensinar uma outra pessoa, ele é nível 4. Mas para ser nível 4, ele tem que passar por um dojo específico para entender o como ensinar, o como fazer o trabalho padronizado, como ensinar de forma padronizada. Aí ele é nível 4. E agora, voltando para o processo de ensinar, né, Leandro? Sim. Etapa número 1, né? Sim. Depois tem os pontos importantes. Dá uma explicada rápida dos pontos importantes. Com certeza. Vamos lá. O que acontece? Então, tem um padrão, pessoal, para ensinar, certo? Primeiro, ele vai passar a sequência de operação. Sequência 1, sequência 2, 10, enfim. Pergunta e fala qual que é a sequência. A primeira sequência é, por exemplo, apertar a junta. Ele vai falar, a primeira sequência é apertar a junta e vai falando de acordo com o movimento, certo? A segunda sequência está aqui no rosto do colaborador, aqui, do que ele está ensinando. A segunda sequência é apertar com toda a força com o dedo. A segunda sequência é apertar com toda a força com o dedo. Ele faz a primeira vez falando quais são as sequências, certo? Aí depois ele vai ensinar mais uma vez falando os pontos-chave e suas razões. Pontos-chave são aqueles pontos que tem que ter mais atenção na execução das operações. Tem 3 fatores de ponto-chave: segurança, sucesso e simplicidade. A pessoa tem que trabalhar com segurança, com sucesso, que é a qualidade, e simplicidade de uma forma mais fácil. Aí vai explicar uma segunda vez falando os pontos-chave e suas razões. Ah, tá vendo? Nessa primeira sequência aqui, ó, nós temos 2 pontos-chave. O primeiro aqui, ó, no lado da passagem 1, e a razão não funciona, tá vendo? Então essa aqui é a passagem 1, vai mostrando para o colaborador. Se não montar aqui, não funciona, certo? Aí explica toda a sequência, o ponto-chave para o colaborador.
Aí ele deixa o colaborador, fala assim, ó, agora tem alguma dúvida? Se não tiver dúvida, o colaborador novato faz. Aí ele fica só observando para corrigir os erros. Uma vez que não teve erro, aí vai fazer mais uma vez. Aí o colaborador novato vai ter que falar a sequência. E o treinador vai perguntando, viu, quantas sequências são mesmo? Ah, são 4. Qual que é a primeira? A primeira é tal. Ah, se ele falou certo, de acordo com a POP, de acordo com a norma operacional, ele faz. Se ele falou errado, o treinador tem que corrigir até ele falar da forma certa, para memorizar. Como o senhor mesmo falou, Yoshida-san, a Sim. pessoa tem que fazer de acordo com a POP, de acordo com o trabalho padronizado, não é verdade? Aí depois ele faz mais uma vez, explicando. A gente fala sequência e fala ponto-chave e razão. E assim vai vencendo o processo. É padronizadíssimo. E olha só, né? Para poder ter uma gestão que funciona, tem que estar muito claro o padrão. Aí eu tenho que desenvolver essa pessoa que vai cumprir esse padrão. Dentro do processo dele aprender, né, o padrão, aspecto segurança, aspecto qualidade, aspecto certeza e, né, e facilidade do trabalho, que é confiabilidade, e também está relacionado com o custo. Né? Isso mesmo. Daí que eu começo porque eu juntei tudo que precisa, daí eu consigo fazer um planejamento de produção, consigo ver se ele está fazendo certo ou errado, consigo, né, criar uma sistemática de gestão com um pensamento preventivo. Enquanto o problema é pequeno, eu vou ir solucionando, né, com minha sistemática de trabalho. Eu não deixo virar uma formiguinha, virar um dinossauro, porque o padrão está muito claro, está bem ensinado, tem condições, e a gente instruiu, inclusive, o operador para, se tiver desandando, eu vou usar essa expressão, ou tiver começando a ficar difícil, né, pede socorro, né? Tipo, puxa o andon, chama o líder, porque é importante resolver o problema quando é pequeno, antes de causar problema grande na empresa, né? E aí que começa a nascer a sistemática de manter forte, né? Começou a dar muito problema reincidente, então eu começo a fazer Kaizen, não para melhorar de produtividade, para manter o nível, né? Sim. Isso é importantíssimo, muito bem. Tem que manter o nível primeiro para depois a gente pensar em dar algum salto, algum passo para frente. Isso é importantíssimo. Vou lembrando aqui que no próximo sábado do dia 17 a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você ainda tem direito a um certificado de participação, e a gente vai estar lá junto das 9 da manhã às 18 horas, fazendo com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento linha emocional completo. Mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição, então o link está aí de novo para vocês no chat. Clica lá, é rapidinho, faz a inscrição e a gente vai estar junto lá no dia 17, tá certo? E o Gustavo colocou aqui, produzir, desenvolver e atender a necessidade do cliente com o máximo de qualidade. Isso realmente é fundamental, Gustavo, exatamente isso. E a Priscila colocando aqui, tudo isso que o Leandrinho falou aí, foi o TWI? Explica lá, Leandro. Sim, é isso mesmo. Toda essa parte de ensinamento que a Tua tem hoje, inclusive o sistema de produção, veio do TWI. Realmente, Priscila, você está corretíssima. Inclusive no TWI, não sei se todos sabem, pessoal, mas são 3 tipos de ferramentas embutidas no TWI. Job Method, não é? O JR, que é o Job Relation, certo? E o Job Method. Então, essas 3 ferramentas estão inseridas no TWI. Perfeito, Priscila. Inclusive, tem mais uma também, que era o Safety, relacionado à segurança. E justamente, você está corretinho, Priscila. Isso aí, muito bem. Só lembrando, né, o TWI foi o método de ensinamento na Segunda Guerra Mundial, tá? Para todo mundo entender. Então, o método nasceu na primeira e nasceu na primeira, mas foi o método muito utilizado, né? usado na segunda. Obrigado, Yoshida, muito bem lembrado. Ele nasce na Primeira Guerra Mundial, mas ele é muito amplamente divulgado, muito difundido na Segunda Guerra Mundial, onde, principalmente nos Estados Unidos, né, todo o contingente de homens, né, que trabalhavam nas empresas foram deslocados para a frente de batalha, né?
e quem ficou lá para produzir foram aí adolescentes ou mulheres, vamos lembrar, né, na época, final dos anos 30, começo dos anos 40, as mulheres não trabalhavam, né? Não, então, ensinar para alguém que nunca trabalhou na vida como produzir um tanque ou um avião, né? É algo assim fantástico. E isso foi feito de maneira magistral, foi feito de maneira muito bem feita, né? Que aí, a partir do TWI, que começa esse grande e justíssimo direito da mulher de trabalhar, né? Porque depois que termina a Segunda Guerra, as mulheres falaram: opa, parou, por que eu não posso trabalhar? Eu trabalhei aí 4, 5 anos nas guerras aí, por que eu não posso continuar trabalhando? Claro que pode, por isso tem todo o direito, e o método de ensinamento foi o TWI e funcionou muito, muito bem. Né? E Sim. no processo de recuperação do pós-guerra, né, então foi introduzido o TWI no Japão, que evoluiu para o TJI, TJI, isso, Toyota Job, Job Instruction, isso. e na Denso, né, eu trabalhei na Toyota e na Denso era o Denso o Denso Job Instruction, né? Mas isso não se abre mão, né, até hoje, porque é fundamento primordial, né, do processo de gestão, desenvolvimento de pessoas, garantia da segurança, garantia da qualidade, certeza da entrega e ainda controle do custo. Isso. Depois que você cumpriu com isso, com louvor, aí podemos falar em fazer Kaizen de resultado expressivo. Interessante. E outro dado interessantíssimo é que esse treinamento começou, o TJI, ele começou a partir de 1951, depois do estudo do TWI, que foi implementado o TJI, e os mesmos padrões desde 1951 estão sendo ministrados até hoje. Exatamente. É isso aí. E o Michael, pô, que legal. O Michael também, nosso aluno, está lá no México. O Michael aqui Gratidão. participando da live aqui, de lá do México. Lá. Estou em um projeto de Post Manager, PMI, existe 3 plantas diferentes de culturas e forma de trabalho. Em todas as plantas, mesmo tipo de produtos e produção. Estamos estabilizando os processos, sistemas Estandarizando, né? estandarizando os Padre... processos e sistemas de operações. Segundo comentários recebido, entendo então que tenho de realizar uma uniformização no processo para somente depois trabalhar e desenvolver as melhorias. Percebo também que temos de desenvolver concedores especialistas de cada processo e área de serem repetidores e replicadores de uma forma uniforme e contínua. Essa é a melhor forma mesmo, tá, Michael? É isso que a gente entende como a melhor forma mesmo, porque se você está começando o processo, é o momento de você poder fazer a padronização. Porque depois de feito, corrigir é muito mais difícil, porque você já espalhou a formas diferentes dentro das plantas, ou como você falou, nas 3, né? Que é muito mais fácil, vamos falar assim, muito mais comum, não, né? De ter divergência fora de padrão, cada um fazer de um jeito. Né? Mesmo se não tiver uma comunicação boa, se não tiver um método a ser seguido, a chance de cada um começar a fazer de um jeito é gigantesca. Então, certíssimo, se você puder ter tempo para isso, de primeiro fazer o padrão para depois difundir, é a melhor forma de E verdade. nós queremos, sim, que a criatividade das pessoas seja útil. Mas o excesso de criatividade, vou usar a expressão criatividade não controlada, significa que eu tenho o lugar 1, o 2 e o 3. Cada um vai evoluir diferente do outro. Daqui a pouco, o que era um padrão único virou 3 padrões diferentes. Que cada um evoluiu de uma forma, uns garantem mais segurança, outros garantem mais qualidade, outros garantem mais facilidade de trabalhar. Só que quando facilita trabalhar, pode ser que está descuidando da segurança e qualidade. Então, tem que estar muito claro o mínimo que tem que ser de cada um
e as boas práticas de cada área, segurança, qualidade, facilidade de trabalho, tem que ser comunizadas como o que na Denso o pessoal chama de Atari+, né? Ou se qual planta é único. O dia que mudar esse padrão para um outro nível, né, uma outra referência, tem que nivelar todo mundo nesse novo padrão. Por isso que tem o método padronizado para ensinar, né? Então, primeiro tem que ter na cabeça que o método tem que ser padrão, e o método, quando evolui de um nível para outro, é discutido porque todos os pontos positivos e negativos, feito Kaizen para chegar no outro nível, aí sim eu começo a fazer Kaizen, e começa de novo todo o trabalho de manter o novo nível. Por isso que é importantíssimo ter capacidade de manter o nível, porque cada vez a régua vai subindo mais e é mais difícil ainda manter o nível, né? E o que é a diferença entre um nível e outro? Experiência, prática e conhecimento. Se você não aprende a registrar, né, padronizar essa experiência, documentar e criar esse conhecimento como referência para poder evoluir, aí é outro ponto que é importantíssimo, né? Tá padronizado, é bitola, põe venda no olho e já consegue trabalhar até sem ver mais, só que a hora de mudar essa regra, tem que ser um fórum de discussão, partindo do princípio, facilita a gestão, fica mais fácil para trabalhar, para ensinar as pessoas, garante mais a segurança, garante a qualidade, garante a confiabilidade, certeza de facilidade de trabalho e certeza da entrega. Se melhorou nessa ordem, aí a gente pode evoluir para o próximo. Desandar o nível que eu estou, não pode. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque é comum, no mundo inteiro, custo. Aí o pessoal esquece da segurança, esquece da qualidade, esquece da confiabilidade, né, da manutenção e facilidade de trabalho. Daqui a pouco, o negócio que tinha 10 pessoas trabalhando tem 15 porque está bagunçado. Tá? Desandou tudo, né? Quando eu padronizei e instalei a fábrica, tinha 10. Daqui a pouco tem 15. Por que virou isso? Porque não tem sistema para manter o nível. Então, os problemas de processo, de equipamento, de material, ninguém resolve. Daqui a pouco eu estou precisando ter mais gente para compensar, né, os problemas que eu não resolvo, né? Por isso que o Kaizen, para manter, é fundamental nesse processo. Mas não ter o Kaizen para manter, não ter o Dojo para ensinar, não ter isso aí, é um calcanhar de Aquiles que pode fazer a sua empresa entrar numa espiral negativa que pode levar à falência, né? Eu acho que o ponto fundamental é esse, né, Leandrinho? Isso mesmo. Porque parece que é muito massacrante, né? Parece que você, quando padroniza, está algemando as pessoas, né? Não. Está garantindo que a gestão vai poder acontecer, está garantindo que eu vou poder desenvolver as pessoas, está garantindo a segurança, todos os aspectos que eu preciso garantir na operação, né, segurança, qualidade, entrega e ainda custo, estão garantidos através desses fundamentos, 5S, trabalho Sim. padrão e até o método padronizado de ensinar isso, né? Sim, e isso é tão verdade, porque através do processo padronizado, você consegue melhorar cada vez mais, como o senhor falou, Yoshida-san. E o ponto importante, assim, quando eu for abordar com o operador, é justamente envolver ele na atividade. Perfeito. E em vez de falar assim, poxa, eu vou fazer aqui uma melhoria no seu processo, tem que falar, olha, eu vou facilitar a sua vida. Porque na realidade, você fazer as melhorias, você padronizar, você está facilitando. Porque você consegue enxergar quais pontos que ele está com dificuldade, não é verdade? E em vez de falar para ele, você faz mal, o que está te incomodando? Isso. Porque o que está incomodando ele, com certeza, está relacionado com problema de segurança, com problema de qualidade, com problema de confiabilidade, né? Sim, com certeza. E aí está a grande mina de ouro, né? A grande mina de ouro é conversar com o operador, né? Um ponto que eu cobrava muito, inclusive, dos meus treinandos, era justamente ir lá e botar a mão na massa, sabe?
entre no processo do colaborador, sabe? Sinta a dificuldade dele, porque muitas vezes o colaborador fala assim, tô com uma dificuldade assim, tá pesado aqui. Aí o gestor fala assim, não, mas isso aqui pode deixar para mais tarde, a gente vê para mais tarde. Não, Na mas verdade, é frequente a gente achar que o cara está fazendo corpo mole, né? é isso, E Yoshida-san. é um problema assim, se você não sente na pele, o ser humano tem a tendência a achar que o outro está tentando enganar ele, né? Justamente isso. E se você for lá no processo, você realmente botar a mão na massa, pode ter certeza que você vai entender muito mais seu colaborador. É isso. Sem dúvida nenhuma. O Michael completou aqui, acho que começamos errado. A empresa decidiu juntar primeiro. Acontece, mas ainda sempre é tempo de melhorar, Michael. Sempre Sim. é tempo de melhorar. Nunca deixe isso. Estão correndo atrás da uniformização. Maravilha. E eu acho que é um ponto complementar, né? Eu tenho que padronizar. É obrigatório. E eu preciso também melhorar a produtividade. Significa que aumentar a prioridade é prioridade, a produtividade e competitividade é prioridade alta. Para poder fazer esse cara que é de prioridade alta, montar toda a sistemática de padronizar e manter o nível, a prioridade é mais alta ainda. Com certeza. Não é para fazer no ritmo que está confortável. Se eu tenho um gap aqui que eu tenho que melhorar 30%, se eu não fizer, minha empresa está correndo risco. Mas se eu não consigo nem estar aqui, está correndo risco dobrado. Porque é grande certeza que você não consegue subir de nível. Uhum. Então, rápido, tem que criar a sistemática para, pelo menos, o nível que está hoje, eu mantenho. Isso Sem mesmo. dúvida. E o Michael colocando aqui, percebi que é válido realizar o treinamento dos repetidores de processo em uma planta, na nossa planta como modelo. Entendi que na Toyota existe essa cultura de ensinar a repetição do mesmo processo. Sem dúvida, Michael, importantíssimo, tem que ser feito mesmo. E o Carlos colocou aqui, né? Sim, e Através do André, método de ensinamento, o operador precisa alcançar qual nível para começar a trabalhar na linha de produção na Toyota? E como deixa eu, validar o nível 4? antes de entrar nisso, Uhum. bom, termina isso aí, depois eu volto no tópico. Né? Vamos Pode lá? ser? Carlos que Pode ser. perguntou, né? O É, Carlos Munk. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela pergunta. O colaborador, para estar livre para poder trabalhar no processo, ele tem que ser nível 3. Como eu falei, ele sai do centro de treinamento do João, nível 1, ele está sendo treinado na área, nível 2, e quando ele realmente está apto, ele é nível 3. E para ser nível 4, ele tem que ter mais de um ano, tem que voltar para o centro de treinamento, tem que receber um treinamento de como ser treinador. Aí sim ele é Isso. nível 4. Aí ele chega no nível 4. Muito bem. Isso. Então vai lá, Yoshida. Fala lá. Qual que bom, era a observação? criei o nível, né? Para ter esse nível, pré-requisito é ter uma sistemática de ensinar forte. Manutenção forte, qualidade forte, né? Segurança forte, assim por diante. Aí eu ensinei. Quando que eu ensino de novo? Então, exemplo, pessoal, para vocês terem ideia. Na Denso, que também qualidade é importantíssimo, segurança é importantíssimo, né? Segurança primeiro, qualidade, entrega e custo, né? São importantíssimos. Com o projeto DNA Monozukuri, que é a DNA da manufatura, que é a essência da vida do Mayumi-san, que é nosso padrinho, né, de certificação do nosso treinamento, no DNA, todos os Pokayokis têm que checar, por exemplo, se está funcionando ou não. Porque se o Pokayoki não estiver funcionando, a função do Pokayoki não estiver funcionando, pode ter problema. Outra coisa é, cada instrução que eu instruí, né, cada etapa de processo que eu instruí alguma pessoa, e tem uma POP que eu instruí essa pessoa, eu instruí ela hoje. E lá no DNA tem um negócio que eles chamam de profissional do processo.
que o cara, depois de ser treinado, né, nesse treinamento, aprovado, passa 2 meses sem gerar um defeito na linha, né, não no cliente, não, na linha, ele se torna profissional. E mesmo assim, lá no México, por exemplo, todo dia, cada linha tem uma pessoa que é auditada. Então, se a linha tem 5 processos, né, segunda-feira um é auditado, na terça o segundo, na quarta outra coisa, depois de uma semana auditei os 5. Se a pessoa não passar, ou eu notar que ele não está conseguindo fazer a instrução de trabalho, reciclagem. Como é que eu faço essa auditoria? Pode ser na própria linha, por exemplo, horário de almoço, ou eu tiro a pessoa da linha e levo numa linha de papelão, né, que é uma maquete da linha real. Tudo que ele faz no processo, ele vai falando, explicando por quê, etc. Passou, continua validado. Teve alguma dificuldade, reciclagem de treinamento. Porque dessa forma, né, eu estou garantindo que aquilo que eu ensinei está se perpetuando. Custa dinheiro isso? Custa. Agora, custa mais que um acidente ou um problema sério de qualidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, é importantíssimo, quando nós falamos em criar alguma coisa e a sistemática para manter, nesse sentido. Como é que eu audito mais rápido todo esse pessoal? Se não dá para auditar na linha, então faz a linha de papelão, porque aí eu consigo até auditar mais de uma vez. Não precisa ser só na janela do almoço. Tem várias outras oportunidades, mas tem que pensar. Algumas coisas não tem jeito, tem que ser na linha, né? Então, prioriza o que tem que ser na linha, e o que dá para fazer fora de linha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma planta com em torno de 700 pessoas, o grupo que treina as pessoas e faz essas auditorias também, né? É responsável por treinar e também auditar, tinha em torno de 20 pessoas. Só depende do volume de processos que tem, né? Não vão começar a pensar que é obrigação, porque sempre eu gosto de falar que toda a estrutura que eu monto é em função de quão fácil ou difícil está. Então, até um ponto de Kaizen se eu criei essa sistemática de auditar, tá com 20 pessoas, quero reduzir o custo, como é que eu faço para essa auditoria ser mais eficiente? Né? E cada uma dessas coisas são processos de Kaizen, né? Mas, importante, não sai fazendo Kaizen que não dá para manter, sem pensar no manter o nível. É isso aí. Maravilha. O Carlos colocou aqui, gostaria de parabenizar a todos da live de difusão de conhecimento baseado na padronização de processo e, consequentemente, fazer a diferença na parte mais importante da área de manufatura, o operador de produção. Gratidão, Carlos, é exatamente isso. Isso Ainda mesmo. bem que esse feedback dá uma alegria, né? Dá uma alegria. Coisa boa. Gratidão, Carlos. Beleza. Leandrinho, querido, Sim. o papo tá maravilhoso, mas você vê, ó, eu falei para você, ia voar uma hora. Foi. Boa. Já foi. Foi mesmo. Foi uma delícia esse papo com você, mas eu tenho que te pedir as tuas considerações finais. Vai lá. Muito obrigado. Puxa, mais uma vez, muito obrigado a você, Borgomoni-san, Yoshida-san, muito obrigado. Desde o início, quando eu decidi que estava querendo sair da Toyota, as primeiras pessoas que eu perguntei foram vocês me deram esse apoio, sabe? Falaram, poxa, vem que vai dar certo. E muito obrigado. Se não fosse vocês, eu não teria tido essa coragem de estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado ao Roncha, a maior consultoria realmente aí do mundo, pessoal. Muito obrigado. E se não fosse vocês, não estaria no Roncha também. Então, gratidão mesmo por tudo. E todos que estão aqui com a gente, olha, e hoje nós temos vários senseis do Roncha aqui acompanhando, viu? Estou vendo aqui o Nelson Kondo, o Eizo Hanal, estou vendo também o
O Gratidão. Kawagui também está aí com a gente, a Bruna Bortoleto, enfim, mas hoje foi uma live muito boa porque nós estávamos entre amigos. E muito obrigado, gratidão mesmo. E se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição, pode ter certeza. Maravilha, a gratidão é toda nossa, Gratidão a Leandrinho, todos. valeu. Yoshida, vai lá, considerações finais. Bom, no meio de tantos senseis, eu até me senti pequenininho, mas gratidão a todos. Esse processo de sensei é um processo complicado, porque eu entrei na Toyota em 91, lá por volta de 99, 2000, começaram a falar: Yoshida, você deveria ser professor. Na hora eu falei: vocês são loucos! Como uma pessoa tímida, que tem dificuldade de falar, de argumentar, vai ser professor algum dia? Daí, o que aconteceu nesse processo? Eu estive numa reunião no Japão, que o pessoal decidiu o futuro de 350 pessoas, no sentido, não serve, por isso que vamos ter que desligar. Isso me doeu muito, porque eram pessoas que mantiveram uma empresa, né, uma fábrica por mais de 30 anos, e eu falei assim: será que só eles têm culpa da situação que eles estavam, né? Não. Mas ficar tentando encontrar culpado não resolve. Então, eu me pus a obrigação de pensar o que as pessoas precisam ter para não ficarem vulneráveis. Aí eu comecei a pensar, surgiu a necessidade de entender muito bem técnica, entender muito bem a promoção de atividades e ter mindset forte. Só que o forte que eu pensava lá nos anos 2000 não tem nada ainda a ver com o que a gente está falando hoje do linha emocional. Porque hoje estamos buscando atletas, né, de altíssima competitividade, mindset fortíssimo, técnica fortíssima e organização fortíssima. Não anda um isolado do outro e não adianta distribuir uma, duas, três ferramentas e achar que só as ferramentas resolvem. O trabalho mental, né, de fazer o pessoal pertencer à organização, cada um sentir a sua importância e sentir principalmente a obrigação e o sentimento de que eu tenho que ajudar a organização a crescer, não esperar a gerente, diretor mandar, né? É o que nós estamos construindo através do nosso linha emocional. E gratidão, Leandrinho, por nos ajudar, né, nesse processo de fazer o pessoal entender esse processo de construção disso, né, através de ferramentas que são aprimoradas, que dependem das emoções das pessoas, né, e através disso nós realmente vamos construir, né, empresas que têm primeiro pessoas fortes, que entendem, que conseguem mobilizar muito mais pessoas, mobilizar equipes e organização, e daí o resultado econômico vem depois que eu conseguir garantir gestão que funciona, desenvolvimento de pessoas que funciona, segurança que funciona, qualidade que funciona, confiabilidade que funciona no custo competitivo. Quando a gente constrói isso, o resultado sempre vai ser expressivo e duradouro. E é para isso que nós estamos trabalhando. Então, gratidão a todos, gratidão, Leandrinho, gratidão, André, gratidão a todos que nos prestigiaram hoje nessa live. Maravilha. Gratidão, Yoshida, gratidão, Leandrinho, e gratidão a cada um de vocês, que são pessoas extremamente especiais, estão aqui sexta-feira à noite, mais de 10 horas da noite. Então, para quem é de São Paulo, ainda é feriado, né? Apesar de ter sido um feriado antecipado, uma grande bagunça, né, com esse negócio de pandemia, mas vocês são pessoas extremamente especiais que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, o nosso bem mais precioso para estar aqui adquirindo um pouco desse conhecimento que a gente tem para transmitir para vocês, e isso nos honra demais, nos deixa muito orgulhoso, porque só assim a gente sabe que a gente vai fazer a nossa parte, né? Fazer a parte importante que a gente tem de compromisso com o nosso propósito, que é difundir conhecimento, espalhar conhecimento, impactar pessoas, que essas pessoas consigam impactar outras, e só assim a gente consegue de verdade transformar o lugar que a gente mora, que a gente trabalha, o país que a gente está, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma até o mundo, fazendo com que esse mundo que a gente tem para morar seja melhor,
muito melhor do que a gente recebeu da geração anterior, a gente vai entregar para a próxima muito melhor, com certeza, e por isso que a partir de agora todos os microfones estão abertos, porque o nosso aplauso vão para vocês. Imensa gratidão. Gratidão, Leandrinho. Valeu, valeu. E amanhã todo mundo de volta aqui, que amanhã a gente vai dar uma aula de Kaizen para vocês. Até mais. Gratidão. Gratidão. Valeu. Gratidão.